Boa noite. Bom, conforme ficou acordado, né? A gente vai estar sempre previamente às nossas aulas, tá colocando material para vocês no AVA, falando um pouquinho do que a gente quer que vocês saibam sobre as aulas que estão ainda por vir, né? O que vocês devem focar mais, para assim facilitar no momento que vocês estiverem assistindo a aula, vocês previamente já podem chegar com alguma base, alguma leitura sobre o tema. E essa semana a gente vai falar de um tema simples, tranquilo, mas não menos importante, não menos recorrente. Vão aparecer bastante para vocês aí nos consultórios, né? Sejam de hematologia ou com qualquer que seja outras causas que vocês forem, outras especialidades que vocês forem seguir. Bom, é sobre anemia megaloblástica, né? A anemia megaloblástica é aquela anemia que a gente pode falar que é de uma deficiência de ácido fólico ou uma deficiência de vitamina B12, né? A gente acaba tendo uma deficiência por conta dessas deficiências nutricionais na síntese de DNA. Então você acaba tendo um crescimento citoplasmático aumentado a despeito do crescimento do núcleo, né? Então você tem um citoplasma mais aumentado em um núcleo pequeno e daí se dá realmente essa alteração, esse VCM, né? Volume corpuscular médio, ali no hemoglobina mais aumentado, né? Nesse específico da anemia megaloblástica, a gente vai ter aí geralmente acima de 110, quase que em 100% das vezes a gente vai estar diante de uma anemia megaloblástica. O que seria importante primeiro vocês saberem? Bom, o conceito, né? O conceito disso. Anemia megaloblástica, toda anemia, toda macrocitose, ou seja, o VC aumentado chama de macrocitose, né? E anemia megaloblástica, quando a gente tem deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico. Então a gente tem que ter essas duas diferenças, né? Então, macrocitose é realmente a hemácia de um tamanho mais aumentado do que o normal, e a anemia megaloblástica são essas deficiências. Então, toda anemia megaloblástica vai apresentar macrocitose, mas nem toda macrocitose no hemograma vai ser decorrente de uma anemia megaloblástica, né? A gente tem outras causas de macrocitose, e a gente pode citar gravidez, pode citar mieloma múltiplo, pode citar anemias hemolíticas, porque você tem reticulocitose, você pode tá falando um pouquinho sobre algumas drogas, como metrexato, você pode falar de algumas drogas como o hidreia, a gente pode estar falando de doenças hepáticas, a gente pode estar falando de hipotiroidismo, gravidez, né, mieloma múltiplo, enfim. A gente pode estar falando de uma infinidade aqui de doenças que fazem parte de doenças que causam macrocitose, ou seja, o VC mais aumentado, mas não necessariamente uma anemia megaloblástica. Então esse é o primeiro conceito que vocês precisam, na verdade, entender. Segunda coisa que vocês precisam entender, né, por que se dá essa deficiência? Né? Então a gente tem, obviamente, um local para ser absorvido o ácido fólico e a gente tem um local para ser absorvido a vitamina B12. O ácido fólico absorvido no duodeno de jejum proximal, assim como o ferro, porém, diferentemente do ferro, né? O ácido fólico encontrado nos vegetais, ou o ácido fólico que a gente também chama de vitamina B9, ele não precisa daquela acidez para ser convertido em uma forma ativa, diferentemente da vitamina B12, que ela depende de secreção do fator intrínseco, para aí sim ela está sendo absorvida 99% dela no ilho distal, né? Então a gente entendendo o local de absorção, entendendo como funciona todo o processo, vitamina B12 que você encontra em leites, carnes, ovos, vegetais também, mas os vegetais não são capazes de nutrir toda a quantidade de vegetais não são capazes de nutrir tudo aquilo que a gente precisa, né, para não estar causando uma anemia. Então vocês entenderem primeiro as fontes que a gente vai tirar isso, o local de absorção, todo esse processo, né, entender, aí a gente passa a entender quais são as doenças e os motivos que vão acarretar realmente nas suas deficiências. Geralmente, o ácido fólico em gravidez, em doenças que permitem e aumentam o turnover celular e moles, então essas hemoglobinopatias falciformes, talassemias, todas elas. A gente vai ter aí
um consumo de ácido fólico, assim como a ingestão deficiente ou doenças que vão te diminuir a absorção. A anemia megaloblástica, desculpa, é a anemia por deficiência de B12, né? De um outro sentido, a gente vai ter aí doenças, a gente vai ter diminuição da absorção por alguma doença, a gente vai ter aí a diminuição da ingesta, né? Que seria, na verdade, pacientes, por exemplo, vegetarianos, né? Entender a clínica. A clínica, como qualquer anemia, né? Qualquer anemia a gente vai ter realmente cansaço, fraqueza, fadiga, porém, a gente tem uma questão. Na anemia por deficiência de B12, a gente acaba tendo um problema na síntese de alguns ácidos graxos, assim dizendo, que vão fazer ali, de uma certa forma, uma composição na formação de uma parte dos neurônios, e isso faz com que eles tenham aí, apareçam alguns sintomas neurológicos, né? Então, sintomas neurológicos fazendo parte aí da clínica da vitamina B12, então é importante que se defina essa questão da clínica. E, obviamente, o diagnóstico, né, assim que tem suspeita, a gente está realmente, realmente, principalmente um VCM aumentado, né, quando a gente tem aí, não esquecer de estar solicitando esses dois exames. Tá? Vocês vão ver que tem outros exames que apesar de não serem usados na nossa prática, são exames que também são, de uma certa forma, importantes para vocês quando forem prestar uma prova de residência. E por último, o tratamento, né? Que é basicamente a reposição dessas vitaminas. Então não é um assunto muito complicado, não é um assunto complexo, mas que vocês têm que ter vários conceitos e não decorar, mas entender como funciona todo o processo fisiológico, para aí sim a gente tendo uma facilidade para estar verificando o processo fisiopatológico, tá bom? Então esses slides eu vou deixar para vocês para direcionar um pouquinho só, em forma de tópicos para vocês, como eu fui fazendo aqui, e a gente vai poder explanar um pouquinho mais quando chegar o momento da aula, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.